Tem um desenho aí, né? A figura ilustra a vista superior de um brinquedo gira-gira em um parque de diversões, no qual a linha contínua em formato circular, tendo o O como seu centro, indica o assento onde as crianças se posicionam no brinquedo. O ponto P indica a posição ocupada por uma criança em um instante de tempo tesão. Quando o brinquedo está girando continuamente no sentido anti-horário, com O fixo e velocidade constante por várias voltas. Então tem um desenho, não tão bonito igual o meu, que está assim. Ó. Existe um ponto P e o brinquedo está girando assim. Beleza? O brinquedo está situado nas proximidades de duas paredes verticais e perpendiculares entre si. Seja de a distância de P até a parede I. O gráfico que melhor representa, olha só, gráfico em função do tempo, velho. Função, máquina. Sempre que você tiver gráfico que tem essa ideia de função, você vai lembrar aqueles conceitos básicos de função. Eu não sei se você lembra como é que a gente pegava lá no plano cartesiano e determinávamos se um gráfico era função ou não. Vou relembrar isso. Para saber se um gráfico representava função, nós traçávamos retas paralelas ao eixo Y e toda reta tinha que tocar o gráfico apenas uma vez. Por causa do conceito de função, nós já dispensamos a letra A. A letra A está assim, ó, letra A está desse jeito. Já dispenso por quê? Imagina que o tempo, ó, tempo. Nesse tempo, como é que o ponto P vai estar em duas vezes a mesma distância? O ponto P está essa distância e está essa distância. É tipo eu estar a 10 metros de você agora e estar a 20 metros de você agora também. Não faz sentido. Eu vou dispensar a letra B, que também não é gráfico de função. Só tem uma retinha assim, ó. Se eu traçar retas paralelas aqui, ó, peguem mais de um ponto. Letra C eu vou deixar guardadinha no meu coração. Letra D também. E a letra E também não representa função. Não representa função, porque está assim, ó. Letra E, mais ou menos assim, não representa função. Porque, ó, se passar uma reta, toca em 2 pontos. Beleza. Agora ficaram as letras C e D. São super parecidas as letras C e D. Super parecidas. Vamos lá. O que eu estou querendo? Um gráfico que mostre essa distância em relação a essa parede. Você vai pensar comigo assim, ó. Presta atenção. Tá lá. Existe uma determinada distância. Então, no primeiro momento, tem uma determinada distância. Quando o ponto vai descendo, você está vendo que essa distância aumenta? É tipo assim, ó, a distância aumenta e a distância continua aumentando. Ó. Olha esses outros pontos aqui. Ó. Por um bom momento, a distância do ponto em relação à parede, ela só aumenta. Então, pensa comigo, a distância só está que aumenta, só está que aumenta. Quando chega aqui, ela começa a diminuir, só diminui. Só que eu não sei até onde vai diminuir, máquina. Presta atenção. Você está vendo que o ponto inicial é a menor distância que tem? Então, a menor distância que vai ter é essa aqui que está no ponto inicial. Ele vai descer aqui. Então, o ponto inicial é o menor. É a menor distância. Por isso que eu consigo marcar a letra C para essa aí. Por que a D não funcionaria? Porque tem um ponto inicial aqui, aí tem alguém que é mais baixo do que o ponto inicial. Ou seja, tem uma distância menor em relação à parede. Não tem ninguém que tenha uma distância menor em relação à parede do que o ponto inicial. Tá bom?